Enfim, os tão aguardados episódio 8 e 9 da série da Agatha All Along vieram aí, né, pra gente nessa quarta-feira. E olha, não foi o que eu esperava. Neste vídeo eu vou falar exclusivamente sobre os dois últimos episódios. Depois eu farei um vídeo fazendo a análise como um todo da série. Então, claro, com certeza teremos muitos spoilers da série. Primeiro ponto muito legal de se ressaltar desse final aí, desses dois episódios finais, é a forma com que a Morte acabou se mostrando ali, né? Ela mostrou que ela era a força antagonista da série, mas não de fato a vilã. Né, ela estava ali em combate com a Agatha, mais por uma questão de o trabalho dela era esse, um equilíbrio ali que ela buscava fazer. Só que neste meio termo que ela estava próxima da Agatha, ela viu ali uma pessoa que estava desbalanceando o equilíbrio do universo. Se você não sabe, a Morte, né, que é essa personagem que a gente teve aqui em Agatha, ela é uma entidade cósmica, ela é muito poderosa. Em toda a história da Marvel ali, a Morte tem esse papel muito importante. E ela não é que ela é contra alguém ou contra alguma coisa, ela apenas mantém o equilíbrio das coisas. Todo mundo vai acabar morrendo no final. E quando ela vê ali, né, tão próxima da Agatha, que o Billy Maximoff saiu daquela criação da Wanda ali e entrou no corpo do William Kaplan, ele acabou de alguma forma alterando ali a realidade, fazendo com que ela não conseguisse levar o corpo daquele que morreu. Então ela precisa ter essa compensação, ela precisa manter o equilíbrio das coisas. E ela, no meio termo ali também, ela descobre que ele quer trazer o irmão de alguma forma. Então ela suspeita que ele queira fazer a mesma coisa que aconteceu com ele, né? Então, cara, aí é esse plot ali dela descobrir isso foi muito maneiro, foi muito legal. Realmente, desde a entrada da personagem lá no primeiro episódio até agora, fez um total sentido. Ela não fez cara de vilã em momento nenhum. Ela conseguiu, né, trazer pra gente que ela tá cumprindo o papel dela ali crucial na existência do universo e das coisas, que aquilo tem que acontecer de alguma forma ou outra. Sempre que ela apareceu, ela entregou muito, visual muito legal, a serenidade no olhar, entendendo as coisas, fazendo negociações ali com a Agatha. Então, o ponto, um dos melhores pontos desse final aqui da série foi, claro, a forma com que a Morte conseguiu trazer pra gente toda a amarração da série ali, do que poderia ser feito, de como seria, como foi, como tem que ser. Então essa parte foi bem legal. Eu curti muito também quando o Billy Maximoff volta ali como o Wicano, né, com aquele traje. Confesso que eu gostei mais dele ter chegado, sabe? Eu gostei da forma com que ele chegou. Mas confesso que fiquei com o pé atrás em relação ao uniforme dele. Ficou bem fantasia de Halloween, né? Ficou bem assim, não sei, achei estranho. E também senti que o ator não dá aquela força pra ser um Wicano. Pra ser uma pessoa perdida ali, não sabe se é William Kaplan, não sabe se é Billy Maximoff, ele fez bem. Isso ele trouxe legal. Mas ele, como Wicano, deixou muito a desejar, assim, na atitude. Ficou mesmo cara de fantasia. Ele não tava caracterizado com um traje de herói, de um cara, um mago, um super poderoso que, né, vamos falar mais sobre isso, que tirou o caminho das bruxas da cabeça. Então, não senti essa força nele. Vi que era um cara que tinha muito poder, mas que vestia uma fantasia e foi lá ajudar a Agatha. No geral, o episódio 8 entregou bastante ação, muito diálogo ali pra explicar pra gente algumas coisas. Então, o episódio 8, pra mim, poderia ser o final da série. Poderia ter acabado quase que com pouquíssimas alterações ali no final. E que é o que eu acho. De fato, a série acaba ali, né? O arco. Porque, infelizmente, existe um nono episódio que pra mim destoou muito do resto da série. Ficou mais de 20 minutos trazendo flashback da Agatha, com uma cadência totalmente diferente, muito baixo, muito lento, muito devagar. A gente precisava de um ápice, um êxtase maior no final. E acabou que esse flashback jogou tudo pra baixo. Então, quando você já vem de uma, no meu caso, né, que eu já tive algumas expectativas quebradas ali no oitavo episódio, mas eu estava esperando de ter respostas no nono, então eu estava com o coração aberto ainda. Quando me vem 20 minutos de episódio lento, devagar, flashback, com ceninha no campo, e andando devagar, e conversando, e cantando musiquinha, e não sei o que, já quebra qualquer clímax, já afasta do ápice e já entrega ali que a série, esse final ali, ter saído os dois episódios juntos não foi uma estratégia pensada anteriormente. Deu para perceber que
ou lançava os dois juntos, ou teria uma controvérsia de ideias muito grande. Porque esse nono episódio nada mais é que o oitavo episódio com no meio ali, esse flashback da Agatha, com uma extensão ali da cena final. Porque acaba o oitavo episódio, o Billy encontrando a Agatha no quarto dele. E o nono episódio é só ele conversando com ela e terminando ali o assunto que eles começaram a falar ali. Esse nono episódio, se fosse separado, lançou o oitavo ontem, né, quarta-feira, e o outro daqui a uma semana, ia dar uma briga, ia ser um terror, assim, sabe? Ia ser terrível, porque você ia esperar uma semana pra ver mais de metade do episódio de flashback, não responder nada. A Agatha invalidou o sacrifício dela por ter, né, morrido ali e tal. Invalidou porque ela não queria morrer para não encontrar com o filho, mas ela acaba morrendo e não encontra o filho, então sacrifício sem peso nenhum. E você chega ali no nono episódio para não responder nada, para não entregar nada. Beleza, eu queria ver a Feiticeira Escarlate, queria que ela tivesse aparecido. Ela não apareceu, tudo bem. Mas eu acho que as coisas foram mal amarradas. Só da gente ter visto a entrega dos dois episódios finais juntos, não faz o menor sentido, né? Com uma entrega semanal. E faz sentido a ideia que não estava bem amarrada a ideia do final. Eles tiveram que fazer uma costura ali, trocar cena, montar de um jeito diferente para não ficar desastroso. E aí eu consegui pontuar algumas coisas de forma bem simples pra gente debater mais. E eu consegui talvez mostrar o porquê que essa série caiu muito nesses episódios finais pra mim. O arco da Agatha é inexistente, né? Ela começa de uma forma, termina praticamente do mesmo jeito. Isso a gente consegue ver que tudo era mentira, esse negócio dela não controlar quando ela toma o poder, né? Ela controlou sim, não fez esforço para isso, ou seja, ela matou a Alice lá porque ela quis, ela poderia ter feito alguma coisa. Como eu já mencionei, ela se sacrificaria ali pelo Wicano e tudo mais, só que ela vivia fugindo da morte porque ela não queria reencontrar o filho, é o que ela fala. Né? Ela não queria reencontrar ele de novo, ela não teria coragem de enfrentar ele, assim, né? De encontrar ele, falar com ele. Mas ela se sacrifica com zero peso, vira uma fantasma, que também não faz o menor sentido. E aí, mesmo ela estando ali como fantasma, ela teria que ser levada para um outro lugar para poder encontrar com ele. Ela fez a melhor coisa, se sacrificou, mas não teve que pagar o preço disso. Não fez... O sacrifício não teve consequência nenhuma. E isso é péssimo para a série. Fica muito fraco, fica muito vago. Por mais que, mas a Agatha na HQ, ela é um espírito que... Eu quero saber se a Agatha virou espírito na HQ e os quadrinhos é isso. O quadrinho é que eu não tô nem aí pra quadrinho. Se eu gostasse de quadrinho, esse canal aqui só falaria de quadrinho. Os quadrinhos, eles são uma referência para ter uma história. Aqui, eles são adaptados. Uma adaptação de cinema, de série para televisão é totalmente diferente. Não tinha a menor necessidade de fazer dela um fantasma, sabe? Não tem sentido nenhum. Só enfraqueceu a série. Se fosse uma cena pós-créditos, se a série tivesse terminado no oitavo episódio, com ela fazendo ali o sacrifício, e aí numa cena pós-crédito, ela chega ali como um fantasma, caraca, ela morreu, mas ela conseguiu voltar, e aí ela, sei lá, né, consegue desenvolver um arco em cima disso, mas não. Esse foi o projeto desde sempre, ela virar um fantasma para seguir o Billy, ou seja, a série que a gente pensava que estava seguindo por fora, né, indo pelo lado contrário das outras séries, entregando o que a gente queria e tudo mais até ali o sétimo episódio, se mostrou que na verdade ela foi a mesma coisa das outras. A série da Agatha só existiu para trazer o Billy Maximoff de volta, porque ele vai fazer parte dos Jovens Vingadores, isso é óbvio. Ela só serviu para isso. Então, a série da Agatha sem o Billy Maximoff é inexistente. Ela não conseguiria ter nenhuma história suficiente para trazer essa personagem como protagonista. E no fim de tudo ficou a Agatha sendo a pessoa do nome da série, mas a série foi na verdade sobre o Wicano, sobre o Billy Maximoff e tudo isso que aconteceu. Foi a forma com que eles conseguiram ver viabilidade ali para trazer esse personagem, já que a Agatha ficou muito famosa e ela foi muito popular ali em WandaVision. Então eles queriam espremer mais isso aí, trazer mais sobre essa personagem ali pro pessoal. Beleza, isso é muito válido. Mas eles trouxeram de uma forma que
ela não teve protagonismo algum. Ela viveu um caminho das bruxas que ela não controlava nada, ela não tinha força pra fazer nada, ela não conseguiu o que ela queria, ela não teve desenvolvimento, um arco decente. Então a série, na verdade, só se desenvolveu por causa do Billy Maximoff. Pega a série da Agatha inteira e tira o Billy Maximoff. Não tem série. Pega a série inteira e tira a Agatha. Sobraria muita coisa ainda, sabe? Muita coisa aconteceu sem a interferência da Agatha. A gente se questiona muito como foram feitas ali o processo de criação dessa personagem, dessa série, que a gente gostou bastante, mas no final ali acabou escorregando e foi um escorregão muito grande. Por que que foi um escorregão muito grande, na minha opinião? Ela não mostra nada do passado dela com a Rio Vidal, que elas foram ex-namoradas, a gente sabe, né? Mas não teve nada de contextualizar como elas se conheceram, o que que aconteceu. Ficou parecendo que elas namoravam, mas aí a Agatha ficou grávida, o que seria impossível, né? E como que isso aconteceria, o que que aconteceu. Esse filho da Agatha, né? Outro ponto já. Esse filho da Agatha é filho de quem, né? Por que que aconteceu? Ela foi o Mephisto, que é o pai dele, sabe? Por que que assim que ele nasceu ali, a morte já tinha que levá-lo? Não explicou, sabe? A gente tem que deduzir as coisas, tipo, ah, será que ele já ia nascer morto? Ué, já ter uma doença que já ia morrer ali na hora, sabe? Alguma coisa do tipo. Por que que ela tinha que levar ele daquele jeito? Por que que a Agatha teve que dar vida de bruxa pra morte ali todos os dias? E um dia que ficou sem ali, o menino morreu, sabe? Cara, ficou muito mal explicado. Muito estranho demais. Ela diz que deixa, né, que as pessoas pensem aquilo sobre ela e tudo mais, porque talvez a verdade seria muito pior, a verdade é muito difícil e tal. Mas, cara, foi difícil o quê? Eu quero saber por quê. Tá certo, ela, né, tava tentando salvar a vida do filho e tudo mais, mas isso não é explicado, não tem porquê, sabe? A morte querer levar o filho dela e ela, claro, né, não importa o motivo, ela não ia deixar. Eles não encaixam bem essa história do filho dela, com a Rio, com essa relação da morte com ela e o filho dela. Outro ponto muito estranho, por que que o Billy, por exemplo, encontrou vários personagens antes? Por que que inventaram que foi a Agatha que botou esse bloqueio lá na Jennifer Cale por 100 anos, sabe? É um tipo de conveniência de roteiro, de economia de atores ali, porque foi mostrado que foi a Alice, né, que era a policial que encontrou ali a família do William Kaplan quando teve o acidente de carro. Mas qual o sentido de ter sido ela ali, sabe? Tipo, por que que na cena mostra a cara dela, dá uma ênfase enorme e tudo, que era ela, sabe? Por qual motivo? Qual o sentido do próprio Billy ter visto tantos vídeos ali da Jennifer Cale, ele era tão devoto a ela, ele gostava, comentava, fazia as coisas lá no Instagram dela, que ele mesmo disse, e depois ele enfrenta ela tanto, ele confronta ela tanto, ele fala um monte de coisa pra ela e tal. Fica muito, sabe, tipo, jogado. Vamos botar aqui só pra mostrar que eles se viram antes, que é uma coincidência legal. Ficou muito fraco isso. O único sentido foi da Lilia Calderu ter sido a pessoa que colocou o sigilo nele. O único sentido. E isso foi super legal. Bem legal mesmo. No demais, todas as coincidências deles terem se encontrado antes ou não ali, foi jogado pra fora, assim. Acabou sem sentido algum. Aí você coloca o Billy Maximoff tentando encontrar o irmão. Com isso, ele torna realidade uma música que fala sobre um tal caminho e não sei o que. Ele torna isso realidade, que é o total desenvolvimento da série, é o caminho das bruxas, que vai conseguir o que quer, não sei o que, tarará. No final, ele não consegue o que ele quer, né? Porque ele queria encontrar o irmão, ele não encontra. A Agatha força ele a talvez trazer o irmão ali, né, pra vida, o que também pra mim não fez o menor sentido. O Billy fazer parte do irmão, da alma do irmão entrar no corpo de outra pessoa. Pra mim, zero sentido isso. E também tem ali a questão de... Ele falou do Tommy bastante e, cara, não mostra nada. Mostra a gente vê que tem uma pessoa ali se afogando e tudo mais, mas não mostra o rosto. Depois que ele, né, em tese, tem a alma do irmão lá no corpo, não mostra nada mais de onde é que esse irmão tá, alguma coisa do tipo. Isso daí... Cara, parece que eles tentaram fazer e a Marvel cortou. Falou, não, vamos tirar não vamos cravar esse ator aí como o Tommy. Talvez o casting do ator ainda vai ser feito, né? Tem muito isso, a gente sabe que já teve ator trocado aí da filha do Homem-Formiga, por exemplo. Colocaram a menina ali, viram que ela era ruim, né? E até entregou coisa de Ultimato, mas enfim. E aí trocaram a atriz, colocaram uma melhor.
Talvez por conta disso, passando um pano enorme, pode ser por isso que não mostrou. E aí acaba que o Billy tendo criado esse caminho, ficou muito igual WandaVision, sabe? Tipo, pô, a Wanda teve uma motivação de anos, de vários filmes, de perder irmãos, sabe? De encontrar alguém, de viver algo com aquela pessoa. E desenvolve, e aí ter que matar o próprio marido ali em Guerra Infinita, e depois ter que ver ele morrer de novo. Tem todo um negócio que leva ela pra um luto ali, que aquilo sai de dentro, né? Então, quando começa a WandaVision, a gente já sabe que aquilo ali é alguma coisa da cabeça dela. Então você já entra naquilo ali com ela. Agora você vem pra uma série da Agatha, que o filho da Feiticeira Escarlate criou do nada um caminho das bruxas ali, que é uma lenda, é uma coisa que não era pra existir, mas existiu porque ele quis que fosse assim, e que simplesmente, sem ele ter demonstrado nenhum tipo de poder deste tamanho antes, ou algo do tipo, ele cria algo gigantesco, um plano diferente ali, simplesmente, sabe, a gente tem que engolir isso, tipo, ele que criou, viu? Ele é muito poderoso, massa. Sabe, ele tinha que ter saído igual a Wanda, bota o capuzinho aqui e voa. Não era pra ficar, pega o carrinho e vai andando ali. Igualzinho se ele tivesse ido pra uma festa fantasia. É como se ele tivesse ido pra uma festa de Halloween, entrou ali, brincou com a Agatha, entrou no carro e foi embora. Sabe? Ficou muito estranho. Muito, muito, muito. Ele diminui o poder da série. Falando da Feiticeira Escarlate, se você não vai mostrar a personagem, pra que você fala tanto dela? A série inteira, desde o primeiro episódio. A Feiticeira Escarlate fez isso, a Feiticeira fez aquilo, aí tá vendo o corpo dela, aparece Wanda Maximoff aqui, é o Billy, filho da Feiticeira Escarlate, é não sei o que, não sei o que. Será que os roteiristas aí, o pessoal não sabe? Você não pode falar tanto, referenciar tanto, passar a voz da personagem ali muitas vezes e comentar dela o tempo inteiro, sem ter nada, sem mostrar nada, sem dar mais sobre, né, avançar um pouco na história dessa personagem. Ela foi usada como âncora, sabe? Ela foi usada como, vamos falar da Feiticeira Escarlate a série inteira para manter o pessoal aqui em cima olhando igual uns trouxa, igual muita gente ficou. Apesar de eu não ter ficado decepcionado nessa questão, é um erro de roteiro, de criação de personagem, de desenvolvimento de narrativa muito grande. Não trazer a Feiticeira Escarlate no final da série não é um erro. O erro é você falar dela a série inteira e não trazer nada de novo sobre a personagem no final. Enfim, eu gostei bastante da série como um todo, né, ali desse final, eu gostei e tudo, mas eu achei que os pontos ruins foram fortes demais. Apesar do 8º episódio ser bem legal, ele é muito abaixo dos outros. Em vários sentidos, ele te tira muito, né? É uma série que não tem aquele grande embate final ali, né? Então já fica um pouco diferente dos outros, mas muitos diálogos desencaixados, muitas soluções estranhas, falta de explicação, construção do personagem sendo jogada no lixo, estrutura dos episódios ruim, forma de encerrar estranha e vazia. Termina no 8º para depois esticar e terminar de novo no 9º. Muito estranho essa tomada de decisão para acabar com a série, né? Infelizmente, foram os 2 episódios que tem a diretora brasileira que tá lá. Eu acho que em questão de direção ela acertou bastante. Gostei muito da forma com que ela tratou ali as perspectivas de cenário e tudo mais. Mas, infelizmente, a história declinou demais. Diz aqui nos comentários se você gostou ou não dessa série, vamos debater mais e se inscreva no canal, deixa seu like pra gente comentar a série como um todo em breve, assim que sair o vídeo você vai ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo.